Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Não acredito! Terceiro bimestre! Ei, estamos de volta, estamos juntos! E eu espero que esse semestre seja maravilhoso para vocês, que seja maravilhoso para mim também, que a gente possa crescer juntos, aprender bastante, tá? Isso é que eu desejo pra gente, ok? E qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem me perguntar, podem me questionar, que o que estiver no meu alcance para fazer por vocês, eu vou fazer, tá bom? Desejo aí que a gente comece o nosso terceiro bimestre falando de poesia, de poema, um assunto que é muito gostoso de trabalhar, muito gostoso de estudar, porque mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso conhecimento linguístico, mexe com como a gente está se sentindo, como a gente vê o mundo. E eu acho muito pertinente a gente trabalhar esse gênero textual este bimestre, já que estamos aí no meio do caminho, já passamos primeiro e segundo bimestre, já vimos vários conteúdos, já vivemos várias emoções, e nada melhor do que expressar isso agora nesse terceiro bimestre, tá bom? Então, tanto em português quanto em produção textual, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse gênero textual, tá? Então, segue comigo. O que a gente vai ver hoje nesse vídeo, tá? Nós vamos ver a estrutura, o que é o gênero textual, qual o conceito que o gênero textual poema tem, qual é a estrutura e vamos conhecer um pouquinho dos poemas tradicionais e os poemas da contemporaneidade, da nossa atualidade, que tem diferença aí dos poemas do século XV, por exemplo, do século XVII, século XVIII, século XX, para o poema que é produzido hoje no século XXI, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de história, um pouquinho dessa trajetória, que eu acho que vale muito a pena. Bom, então para começar, o que é um poema, tá? Poema é um texto literário, como tá dizendo aí, ó, escrito geralmente na vertical, ou seja, ele vai de cima para baixo, tá? É um texto que ele não segue o comprimento da linha do seu caderno, do livro. Ele é um texto quebrado, ele trabalha com uma estrutura diferente de prosa, por exemplo, qual a gente viu nas notícias, nos textos mais didáticos, a gente tem um texto em prosa, que tem que usar a linha até o fim, né? E eu bati isso muito na tecla com vocês aí nesse primeiro semestre. O poema, não. O poema é um texto que trabalha na vertical, então o visual do poema conta, tá? Para mostrar, para caracterizar que o poema é feito nessa estrutura. Segundo ponto importante, ele pode ocupar o espaço no papel de variadas maneiras. Ele não precisa respeitar só a estrutura de frase, igual a gente tem aprendido: sujeito, verbo e complemento, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo e objeto. Não. O poema ele brinca com as palavras. Então, a forma como o poema está escrito já pode contar para ajudar na sua interpretação de texto, por exemplo, tá? O poema, olha que legal essa definição, é um ser de linguagem, produto do trabalho de um ser humano essencialmente dedicado ao manuseio e à redescoberta da linguagem. Olha que lindo, gente. O poema ele trabalha com esse sentimento, com essa sensibilidade de pegar a palavra e aplicar sobre essa palavra um conhecimento, um significado que às vezes a gente não tem no nosso dia a dia, tá? É fugir, muitas vezes, do significado do dicionário e partir para realmente o sentimento que está sendo descrito naquele momento por aquele autor e que pode ter a ver com o que você está sentindo hoje, por exemplo, tá? Então, o poema ele está totalmente ligado aos sentimentos, às emoções de quem escreve, tá? E como a vida, o poema pode ser submetido a um processo de análise e compreensão, mas jamais poderá ser substituído, tá? E a gente vai ter uma tarefa muito legal nesse bimestre, que é a paródia, e mais para frente a gente vai conversar só sobre ela, e a gente vai ver como que a paródia ela brinca com os poemas, com o significado dos poemas, com a estrutura do poema, mas
não deixa de substituir, ela não substitui o poema original. E isso é muito importante a gente perceber, tá? Que o poema ele é único, assim como você é único nesse universo, tá bom? Bom, então, o que a gente vai falar agora? A gente vai conversar exclusivamente sobre estrutura. Qual estrutura o poema tem? Porque, como a gente já tem visto aí ao longo dos anos comigo, todo gênero textual ele tem uma estrutura específica, tá? Que caracteriza que aquele texto é aquele texto. Então, qual estrutura a poesia, o poema vai ter, tá? E a gente vai ver isso agora. Bom, a estrutura do poema, então, e suas nomenclaturas, tá? O poema, que é o texto em verso, a organização desse poema vem com as palavras, tá? Então, existe, por si, uma independência de quem o lê. Por quê? Porque cada um vai ler na sua subjetividade, com o seu conhecimento de mundo, com as suas emoções naquele momento, tá? Por isso que o poema ele é um texto muito exclusivo, tá bom? Bom, o que é a poesia? Porque no momento eu estou tentando mostrar para vocês que nós vamos falar de poema. Mas poema e poesia é a mesma coisa? Não, tá? A poesia já é a obra de arte sendo interpretada, tá? Então, quando você pega um poema para ser lido e faz a interpretação desse poema, pode virar poesia para você, tá? E a poesia, ela vai muito além do que está escrito, tá? Ela vai além do poema. Um pôr do sol pode ser uma poesia. Olha essa imagem linda aí na sua tela, esse caminho. Isso pode virar uma poesia. Quando passa a ter significado, quando passa a fazer sentido, quando traz um sentimento, uma emoção para quem lê, vira poesia, tá? E quando eu falo de sentimento e emoção, não é sempre só sentimento bom, emoção boa, de amor, de prazer, de alegria. Não. Às vezes traz um sentimento de reflexão, às vezes traz um sentimento de perda, às vezes traz um sentimento de frustração, de tristeza, de solidão, e isso pode virar também poesia, tá? Então, poema, vamos lá. Poema é o texto escrito, tá? É a produção de alguém, trazendo significado, trazendo emoção, etc. Poesia é tudo aquilo que transmite uma emoção, que não está preso no texto, tá? Ela vai muito além do texto. Trouxe um significado para você naquele contexto, naquele momento, pode virar poesia, tá? Então, a poesia ela não é um texto fixo. O poema já é um texto fixo, escrito, tá bom? Então, isso é muito importante a gente ter definido na mente. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar com vocês poemas. Se você se identificar com aquele poema, gostar daquele poema, ele vai virar poesia nos seus ouvidos, tá? Vai virar poesia nos seus olhos. Mas eu vou trabalhar com vocês poemas, tá bom? Que é o gênero textual. E esse poema precisa de duas coisas que são fundamentais. A primeira é o verso e a segunda é a estrofe. O que é um verso? O verso é cada linha que o poema vai apresentar para você, tá? E o verso que mostra que é poesia, que é poema e não uma prosa, tá? Porque o verso não ocupa a linha toda do seu caderno. O verso, se ele cumpre o objetivo de transmitir uma informação, beleza, acabou. Não precisa de mais nada, tá? Então, o verso, ele está preso dentro do poema, ele faz parte da estrutura do poema e ele é muito importante, tá? Cada linha escrita desse poema tem o nome de verso. E o conjunto de versos formam a estrofe, tá? É o agrupamento. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Observem, eu tenho dois poemas muito clássicos, muito tradicionais, muito tops.
que são de dois autores também que eram maravilhosos. O primeiro é o Vinícius de Moraes e o segundo é o Luís de Camões. O Luís de Camões, gente, ó, mas pensa num cara que viveu há muito, eu disse muito tempo atrás. Então, foi o Luís de Camões. Ele viveu na época do século XV. Os historiadores podem me corrigir, mas se não me falha a memória, ele viveu mais ou menos no contexto quando o Brasil estava sendo descoberto pelos portugueses. Pensa só quanto tempo. Pois é. E o Vinícius de Moraes, não. O Vinícius de Moraes já é mais moderninho, tá? Ele viveu aqui no Brasil, brasileiro. Faleceu já há alguns anos. E ele deixou aí vários poemas maravilhosos. E o Luís de Camões também. Mais pra frente eu posso contar pra vocês um pouquinho do Luís de Camões e a loucura que ele fez, tá? Bom, vamos lá. Como é que está estruturado esses dois poemas para você? Quantos versos tem cada poema? Vamos contar? Vamos lá, vou começar aqui com Vinícius de Moraes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? E tem a mesma quantidade o poema de Luís de Camões, tá? Agora, quantas estrofes eles trouxeram? Bom, eu tenho um agrupamento aqui de versos, que é o primeiro, que contém quantos versos? Muito bem, 4. Eu tenho a segunda estrofe, com mais um conjuntinho de 4 versos, e eu tenho mais 2 estrofes com 3 versos cada uma, tá? Isso tem um nome dentro da estrutura aí, da análise poética e literária. Isso tem um nome, chama-se quartetos e tercetos. Eu não vou cobrar isso de vocês. Se alguém um dia quiser fazer a faculdade de letras, vai estudar isso em literatura. E mais para frente vocês vão ver isso no ensino médio ainda, então tem aí mais tempo para vocês estudarem, mas isso acontece, chama assim, tá? Esse conjunto de versos, essa estrofe composta de 4 versos chama-se quarteto, não é difícil de guardar, e um conjunto de uma estrofe composta de 3 versos chama-se terceto, ok? Bom, o que é um poema tradicional? Por que ele recebe esse nome? É um poema tradicional por quê? Porque ele segue uma estrutura padrão, tá? Essa estrutura padrão, como vocês podem ver, ela respeita o que a gente chama de rima, que é a combinação nos finais de cada verso, tá? A rima, ela não acontece no final só de cada verso, ela pode acontecer no início dos versos e no meio dos versos. Tá? Mas o tradicional do tradicional chama e classifica o padrão com a rima acontecendo no final de cada verso. E olha que lindo, gente, fica até bonito de ouvir, ó. Olha o do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha que lindo, né? A gente pode perceber pelo finalzinho de cada verso a combinação. Ó. Atento combina com pensamento, tanto com encanto, momento com contentamento, canto com pranto, procure, rima com dure, vive, tive, ama, chama, tá? Então, a gente tem aqui num poema tradicional, essa combinação, essa construção que combina os versos, e isso chama poema tradicional, tá? Um poema clássico, tá bom? Esse é um nome que a gente dá. O mesmo ocorre com o poema de Luís de Camões, tá? Vocês podem perceber
Vocês fazendo a leitura que segue a mesma estrutura do Vinícius de Moraes, ok? Para essa aula não ficar muito longa, eu vou interromper esse vídeo aqui e no próximo vídeo você vai ver os poemas da atualidade, beleza? Até mais!